Será que se olharmos para uma mesma realidade com lentes diferentes, nós teremos visões diferentes e, consequentemente, intervenções diferentes? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a lente da ciência chamada paradigma mecanicista e a lente chamada paradigma sistêmico. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, eu sou o professor Lino e antes de entrar a fundo no nosso tema de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Se você quer saber mais como atuar na prática com a psicomotricidade ou se aprimorar como profissional da educação física, profissional da saúde, da educação, como pedagoga ou terapeuta, é sobre isso que falamos. Também quero te convidar para acessar o nosso site Psicomotricidade Positiva. Lá você vai poder baixar material gratuitamente e também conhecer o nosso curso de psicomotricidade, como prescrever atividades psicomotoras. Então vamos lá no nosso tema de hoje? Vamos lá então. Psicomotricidade mecanicista é a psicomotricidade percebida com base no paradigma mecanicista, onde se percebe e se pensa o indivíduo e o universo composto por partes separadas. Então, nós vemos aqui que isso aqui é uma definição, né? É um conceito que nós estamos levando aqui. Então, eu gostaria que nós não se preocupássemos em estar discutindo conceitos, mas procurar entender o que o conceito, o que eu estou querendo dizer, o significado disso mesmo, né? Porque não é um debate teórico, a ideia do nosso palestrinha aqui, do nosso webinário, não é um debate teórico, mas que a gente possa se entender, desenvolver novos conceitos, se de repente a gente não tem desenvolvido, ou aprimorar aqueles que a gente já tem, para que a gente possa ajudar melhor o nosso aluno. Essa é a nossa proposta. Então, a psicomotricidade percebida conforme o paradigma mecanicista. Então, o paradigma é um modelo, é um jeito de pensar e de perceber. Aqui, ó. Se percebe e se pensa, né? O indivíduo e o universo composto por partes separadas. Já a psicomotricidade sistêmica é a psicomotricidade percebida com base no paradigma sistêmico, onde se percebe e pensa o indivíduo e o universo como um sistema. Então, veja que interessante aqui, só a forma da gente escrever, da gente se expressar, já demonstra como nós estamos pensando. Porque aqui, ó, nós colocamos aqui, onde se percebe e se pensa. E aqui, ó, onde se percebe, tracinho, pensa. Então, aqui nós já estamos pensando, na hora de definir, como partes separadas. Eu tenho a percepção e eu tenho o pensamento, como funções separadas. Aqui a gente está tentando dar esse sentido de sistema, de uma unidade, com esse tracinho aqui, percebe, pensa, o indivíduo, tracinho, universo. O indivíduo como um sistema integrado num sistema maior, universo, e o universo um sistema maior que contém o sistema menor. Mas, de qualquer forma, tudo é um sistema. Ou ainda, de forma didática, como sistemas interconectados e interdependentes, onde um sistema influencia e, ao mesmo tempo, é influenciado por outro. Se você está achando meio complicado, fica tranquilo. Nós vamos caminhando e nós vamos, tenho certeza que a gente vai compreendendo aí. O paradigma mecanicista tem outro nome, tanto o mecanicista como o sistêmico. Então, você já deve ter ouvido aí falar de paradigma cartesiano ou reducionista. Essa ideia de mecanicista vem de máquina, né, que René Descartes, que foi um filósofo francês, ele tinha uma das frases dele, né, tinha uma ideia que o universo era análogo a um relógio.
Então, se tem uma peça do relógio, o relógio não está funcionando direito, porque tem uma peça quebrada, a gente troca a peça e o relógio volta a funcionar. Então, tudo funcionaria dessa forma, como um mecanismo, né? Essa é a ideia mecanicista, feita por partes separadas, por peças, né? Então, também tem esse nome do cartesiano em relação a René Descartes. E reducionista também, porque reduz tudo a uma peça, uma partícula que não pode ser mais dividida, como o átomo, por exemplo. E aqui, no paradigma sistêmico, nós temos vários nomes aqui. Por exemplo, complexo, holístico. Então, o complexo aqui, por exemplo, o Edgar Morin usa bastante essa nomenclatura, né? Pensamento complexo. O Edgar Morin é mais conhecido aqui na área da educação. Holístico, né? Então, nós temos aqui o Roberto Crema, já com seu livro Introdução à Visão Holística, que também, holos quer dizer todo. Então, é o mesmo conceito dito com outras palavras. Nós também podemos ouvir a questão de unidade ou totalidade. Você já deve ter ouvido aquela frase, todos somos um. Isso significa que nós todos somos um único sistema. Nós fazemos parte desse sistema, não como peças separadas, mas nós somos parte dele. Nós somos integrados a esse sistema. Então, imagine só uma analogia que a gente pode estar usando aqui, por exemplo, o oceano. Se nós olhássemos, se nós estivéssemos dentro do oceano e tudo que a gente imaginasse fosse feito de água, então cada gotinha desse oceano é um sisteminha que está integrado no sistema todo. Então vamos supor que cada gota que está mergulhada nesse oceano fosse uma individualidade. Essa individualidade ela está como se misturada, como integrada. De certa forma, não dá para diferenciar esse indivíduo, essa individualidade do oceano. E é isso que é o conceito de sistêmico. Nós temos a percepção que nós estamos separados do universo, mas na verdade nós não estamos separados, né? Isso que diz esse modelo sistêmico. Também é chamado de integral, né? Nós temos aqui o Ken Wilber, né? Ele tem a psicologia integral, a espiritualidade integral, ele usa bastante esse termo integral. O Jung também usa, vários autores usam o termo integral. Também já ouvimos falar de transdisciplinaridade, que é aquela ideia da disciplina escolar. A disciplina é baseado no paradigma mecanicista, que separa o conhecimento por disciplinas. E muitas vezes nas escolas as disciplinas não se comunicam, então elas ficam realmente separadas, elas ficam sem conexão. Então o aluno não entende muito bem porque ele está aprendendo aquela disciplina e não entende a relação daquela disciplina com a outra, com a outra, com a outra. Então, buscando essa visão sistêmica, foi se criando a interdisciplinaridade e depois a transdisciplinaridade, que é transcender as disciplinas. Mas eu coloquei entre aspas aí, porque essa ideia de chegar na visão sistêmica, na visão holística, de unidade, somando-se as partes, colando-se as partes, não funciona, não é condizente com esse pensamento sistêmico. Então, mas é uma tentativa, né? Que partindo das partes, a gente chegue na unidade. É uma tentativa feita aí que nós temos o nome de transdisciplinaridade. E ecológico também é outro nome dado a esse sistema, esse paradigma, esse modelo sistêmico. Se você conhecer outro nome, dá um ok para a gente aí, pode colocar aí, por favor, outro nome que você conheça, e para a gente estar contribuindo aqui na nossa conversa, tá ok? Bom, agora eu vou dar uma sugestão de livro. Eu acho que, para quem trabalha, no caso, qualquer tipo de trabalho, mas no nosso caso, nosso foco é a psicomotricidade,
Esse livro aqui, O Ponto de Mutação, do Fritjof Capra, deveria ser um livro imprescindível. Então, eu indico fortemente que você leia esse livro. Eu me lembro, quando eu li pela primeira vez, eu achei muito difícil. Por quê? Porque a gente está muito inculcado com uma visão mecanicista. A gente está tão acostumado, a nossa mente foi doutrinada a pensar de forma mecanicista. Então, quando a gente começa a olhar para uma outra forma de ver o mundo, outra forma de perceber e pensar o mundo, nós temos dificuldades muitas vezes. E eu senti essas dificuldades. Mas depois eu fui entendendo. Então, valendo, leia. Esse livro aqui é muito bacana. Se você quiser aprofundar mais, tem esse outro livro também do Fritjof Capra aqui, que é mais complexo um pouquinho que esse, mas é bem interessante, é uma continuação aí da leitura. Agora, esse livro aqui nós deveríamos ler, eu indico fortemente que a gente faça essa leitura. Então, a gente poderia fazer uma pergunta: qual a visão mais apropriada para a psicomotricidade? A mecanicista ou a sistêmica? O que você acha? Qual a visão mais apropriada para a psicomotricidade? A mecanicista ou a sistêmica? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. O que o Capra fala aqui para a gente? Ó, a descrição reducionista, ou seja, do paradigma mecanicista, de organismos pode, portanto, ser útil e, em alguns casos, necessária. Ela só é perigosa quando interpretada como se fosse a explicação completa. Reducionismo e holismo, análise e síntese são enfoques complementares que, usados em equilíbrio adequado, nos ajudam a chegar a um conhecimento mais profundo da vida. Então, olha só, eu fiz uma pergunta aqui que é meio capciosa, né? Qual a visão? Então, eu estou sugerindo que seja aqui ou uma ou outra. Porque nós não estamos acostumados a pensar com as duas visões ao mesmo tempo, que é uma forma de pensar mecanicista, pensamos por partes. Então, aqui, o que o Fritjof Capra está falando? As duas são importantes. Então, nós devemos ter uma visão específica sem perder a visão do todo. E o todo trabalha de forma holística. Agora, coisas específicas têm as suas características mecanicistas. Por exemplo, a vida na terceira dimensão, essa dimensão que tem altura, largura e profundidade, que tem outras características também, funciona bem a terceira dimensão. Mas a mente humana já não funciona bem, só com a terceira dimensão. Então, ela tem outras características. Então, quando nós trabalhamos com ensino, com o processo cognitivo que envolve a mente, quando a gente trabalha com pessoas com doenças mentais, as pessoas criam as suas doenças mentais. E não é baseado somente num aspecto mecanicista de causa e efeito. É muito mais complexo, né? Muito mais criativo, inclusive. Nós somos muito criativos, inclusive, para criar nossas próprias doenças. Então, qual a visão mais apropriada para a psicomotricidade? Mecanicista ou a sistêmica? Do meu ponto de vista, é a sistêmica que engloba a mecanicista. Então, o que eu estou falando aqui? Nós temos que ter as duas visões, mas a sistêmica é mais ampla que a mecanicista. Então, quando nós olharmos para questões mecanicistas, para questões de causa e efeito, por exemplo, nós olhamos a partir de uma perspectiva sistêmica, a partir do todo. Se fosse a psicomotricidade fosse mecanicista, ela poderia ser escrito assim: psico e motricidade, ou seja, psique, né, ou a alma humana, o interior do indivíduo, a parte mais espiritual do indivíduo, e motricidade, que é movimento corporal. Então, se fosse mecanicista com partes separadas, psico e motricidade, psico e movimento corporal. Agora, de forma sistêmica, não existe essa divisão. Então, é tudo junto, psicomotricidade.
Então, nós estamos olhando aqui para um sistema composto da psique. Olha, quando eu digo composto, veja bem que é uma linguajar mais mecanicista, né? Mas a gente deve olhar conceitualmente como psico, tracinho, motricidade. Psico sem tracinho e motricidade. Tudo é um sistema só, psicomotricidade. E quais são as implicações desses dois olhares diferentes na prática psicomotora? Então, estamos chegando aqui na prática, né, que é o que mais nos interessa. Olha só, se eu penso de uma maneira, a minha intervenção é conforme que penso. Se eu vejo o mundo de uma determinada maneira, eu acabo intervindo no mundo dessa maneira, nesse conjunto de jeito de pensar, que nós podemos chamar de uma cultura interna, que envolve minhas crenças, envolve os meus conhecimentos teóricos, os meus conhecimentos vividos, todas as minhas experiências, conscientes e inconscientes, são tudo envolvidas nessa cultura interna. Então, dependendo do jeito que eu penso, é a maneira que vai ser a minha intervenção. Então, aqui, ó, vamos fazer uma comparação. Na psicomotricidade mecanicista, a atividade psicomotora é entendida como uma atividade mecânica, unicamente corporal. Então, nós podemos cair nessa armadilha que a pessoa fala, eu estou fazendo psicomotricidade e estou estimulando o movimento corporal somente, de uma forma mecânica. O meu aluno, desde que ele faça atividade corporal, eu penso que estou fazendo psicomotricidade. Mas mesmo que o meu aluno faça de forma mecânica. Então, não é a forma que nós pensamos. A atividade corporal é entendida como mediadora entre o mundo externo e o mundo interno. Então, é uma atividade, uma visão sistêmica. Então, aqui, o aluno não faz a atividade de uma forma mecânica, mas ele deve fazer de uma forma consciente. Por quê? Se for consciente, vai gerar transformações no indivíduo, que é justamente o objetivo nosso, ou que tipificaria, de alguma forma, uma das características que tipificaria a atividade psicomotora, ou seja, ela ser consciente e gerar transformações no indivíduo. Se ele fizer mecanicamente um movimento corporal, e ele está com a cabeça em outro lugar, ele não vai gerar transformação quase que nenhuma, vamos chamar assim, né? Então, ele pode fazer só para agradar o professor, mas a mente dele está em outro lugar. Aqui não, na psicomotricidade sistêmica, ele está consciente e está gerando transformação. Na psicomotricidade mecanicista, a intervenção psicomotora é entendida e aplicada como disciplina. Lembra que nós falamos lá das disciplinas escolares? Então, aqui a gente pode trazer esse conceito para a intervenção psicomotora. Então, por exemplo, eu ouvi falar, eu estudei, e eu sei que a psicomotricidade trabalha com, por exemplo, lateralidade. Então, eu vou trabalhar movimentos do lado do corpo do aluno, como uma coisa separada, fora de um contexto maior. Então, vai ser uma visão mecanicista, né? Aqui, já na psicomotricidade sistêmica, a intervenção psicomotora é entendida e aplicada como estímulo ao desenvolvimento integral do indivíduo. Muda tudo. Porque aqui estou aplicando aquele estímulo que, na verdade, ele tem como principal estratégia de intervenção o movimento corporal, mas ele está visando o desenvolvimento integral do indivíduo. Então, ele tem uma série de características para isso ser efetivado na prática, como, por exemplo, como a atividade é prescrita e como eu conduzo a aula. Aqui, ó, a relação mecanicista, o professor e aluno como duas partes separadas. Uma parte, o aluno, mais uma parte, o professor, igual a duas partes, professor de um lado e aluno do outro. Aqui na psicomotricidade sistêmica, a relação professor-aluno é como um sistema. Um sistema professor, um sistema aluno, é igual, não a dois sistemas, a um terceiro sistema. A um sistema de novo.
formado pela relação professor e aluno. O que faz diferença aqui? Por exemplo, uma diferença, só uma, para citar só uma, o pensamento do professor, o estado de humor do professor, os conteúdos psíquicos do professor estão fazendo diferença nessa relação com o seu aluno. O aluno está sentindo, está sendo afetado, existe uma interferência. Então, se o professor faz uma aula aqui, numa visão mecanicista, e aquela atividade psicomotora que ele está desenvolvendo ali, ele não se vê parte do sistema, tanto faz do jeito que ele faça, desde que o aluno faça. Aqui não. O jeito que eu estou intimamente, inclusive, a minha postura interior, a minha concentração, eu busco um estado de paz interior, de um desejo profundo que meu aluno se desenvolva, que, em últimas palavras, poderíamos falar que é o amor, né? Essa energia em movimento é o amor. Então, aqui nós estamos gerando, estamos vivenciando uma relação sistêmica da psicomotricidade. Aqui, ó, como nós fazemos na prática? Então, nós estamos chegando aqui já no final. Vamos ver aqui. Aqui nós temos uma foto de uma atividade prática nossa. Essa é a nossa professora, nosso aluno. E nós estamos fazendo uma atividade psicomotora. Se alguém chegasse e olhasse essa atividade sendo feita com uma visão mecanicista, o que ele poderia falar? Olha, o aluno está jogando golfe. Né? Eu pus golfe entre aspas, porque o taco aqui é de golfe, mas isso aqui é de uma brincadeira popular, de bets, né? Essa bolinha, porque, na verdade, essa atividade aqui é um meio para a gente, né? Então, nós não estamos preocupados em jogar golfe, mas em desenvolver uma atividade sistêmica, uma psicomotricidade sistêmica. Então, o aluno aqui, quem tem um olhar mecanicista, vai olhar de longe e falar, ele está ali jogando golfe. Mas ali, o que está acontecendo? O aluno está interagindo com seus mundos interno e externo, estimulado pelos movimentos corporais do golfe. Muita coisa está sendo estimulada aqui. Então, a professora está observando isso e está se sentindo parte desse processo. Então, ela está observando esse aluno se expressar ali. Ela está observando quais são as suas reações. Ela está querendo observar o indivíduo como um todo, e não somente o movimento que ele está fazendo, se ele está jogando certo ou errado, entre aspas, né? Que para nós isso não existe, né? Professora ensinando golfe. Então, a pessoa olhar ali, vai, aquela professora está ensinando o aluno a jogar golfe. E não é isso, né? Na verdade, a professora está promovendo o desenvolvimento integral do aluno, tendo no movimento corporal sua principal estratégia de intervenção, mas não é a única. Então, ela tá numa interação. Então, aqui nós temos um sistema aluno, um sistema professor e um outro sistema que está funcionando aqui. Se a cabeça da professora, por exemplo, estiver em outro local, estiver pensando o que ela vai fazer depois da aula, tal, ela não está participando desse sistema, ela não entendeu que essa é uma relação sistêmica. Então, o foco dela tem que estar no aluno e no desenvolvimento do aluno. E mesmo na hora que ela está observando, porque só o fato dela estar focada no aluno, transmitindo essa energia, essa vibração de desejo de cura, desejo de desenvolvimento do seu aluno, só isso já está fazendo efeito. Mas nós estamos ali numa atividade onde envolve o movimento corporal. Então, isso aí está muito mais estimulado, muito mais conteúdos estão vindo à tona da consciência, muita coisa está sendo, está em movimento ali. Afora o movimento corporal, tem muita coisa em movimento, a psique está em movimento, existe um fluxo de energia do interior do indivíduo para fora, de fora para dentro, do professor para o aluno, do aluno para o professor, então tem um fluxo de energia muito grande ali. Então, se com um olhar mecanicista, alguém vai olhar essa aula e vai falar assim, aluno sendo estimulado em suas habilidades motoras. E é errado isso? Não, está certíssimo. Só que é uma visão mecanicista, porque não é só isso.
Numa visão sistêmica, o aluno está sendo estimulado em suas habilidades, funções psíquicas motoras. Então, por exemplo, esse aluno nosso, dentro desse contexto complexo, ele está, por exemplo, na atividade de golfe, primeiro, que é uma atividade que ele gosta de fazer. Por isso que não existe uma atividade pronta para qualquer pessoa. Nós precisamos, saber conhecer nosso aluno. Então, se ele gosta, se ele se interessou pela atividade, ele vai ter prazer, vai ser lúdico para ele. Se ele vai ter lúdico, ele vai estar conectado ali, ele vai estar com foco na atividade, a sua atenção está na atividade. Ele vai estar consciente, e essa consciência vai gerar transformações. A atividade do golfe, por exemplo, é uma atividade que trabalha, não esqueçamos daquela visão, do foco, né, da parte, mas do todo. Então, ela trabalha dentro de um contexto a concentração. Então, aqui nós não estamos trabalhando só habilidade motora, mas uma habilidade e funções psíquicas. Porque para desenvolver essa atividade, ele precisa de concentração. Então, daí o nosso aluno vai se concentrando na atividade, conseguindo fazer o movimento de forma mais refinada, mais aprimorada. Mas ele está lá trabalhando também a sua concentração, ele vai estar aprimorando a sua habilidade, capacidade psíquica de se concentrar. Daí o que acontece? O nosso aluno melhora na escola e ninguém sabe explicar por quê. Ele melhora na escola porque ele está trabalhando também dentro desse complexo sistema que está sendo trabalhado, também a concentração. Quem olha de longe e vê uma atividade assim, lá no meio de uma areia, uma quadra de areia, não imagina o que está acontecendo ali, mas ele está trabalhando, dentre outras coisas, a concentração. E essa habilidade, essa função psíquica, concentração, que está sendo diferenciada das outras, está sendo desenvolvida, está sendo aprimorada, ele vai utilizar esse aprimoramento lá na escola, no seu aprendizado escolar. Então, ele vai melhorar o seu rendimento escolar com a nossa atividade psicomotora. Então, eu queria terminar essa parte aqui com uma frase do Jung, né? Que ele fala o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso aqui é para a gente pensar. Quando nós estamos lidando com o nosso aluno, nós não somos só técnicas. Nós não somos uma coisa fria. Nós somos duas almas se relacionando num único sistema. E isso é muito rico e muito poderoso. Se nós tivermos consciência disso e soubermos utilizar esse conhecimento, essa consciência de si próprio em prol do nosso trabalho, em prol do desenvolvimento do nosso aluno. Agora quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui, muito obrigado.